Olá, muito boa noite a todos vocês que estão aqui conosco nesta quarta-feira maravilhosa que a gente vem partilhar um pouco de ensinamento, de conhecimento, aprendendo um com os outros, né? E toda quarta-feira a gente tem falado um pouco sobre família. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação entre pais, entre filhos, comunicação no lar em geral, né? Eu venho falar com você que está aqui no YouTube, com você que está aqui no Instagram, convide os seus amigos, convide os seus parentes. É um tema muito relevante para o nosso dia a dia, para que nós possamos ter uma vida tranquila em família. Principalmente agora em que as famílias estão todos reunidos, todos no mesmo ambiente, todo mundo junto. Então, nós vamos falar um pouco sobre o ambiente familiar, vamos falar um pouco sobre a comunicação no ambiente familiar, e isso vai ser muito edificante para a sua e para a nossa vida. E a gente que fala também aprende diariamente com aquilo que nós trazemos de conhecimento para vocês, né? Então, antes de começar, curva a sua cabeça, onde quer que você esteja, vamos orar ao Senhor, dá tempo de convidar ainda seu amigo, seus amigos, todo o pessoal que você quer que tenha aí uma palavra importante para a sua vida. Curva a sua cabeça, vamos orar e vamos já meditar aqui sobre a comunicação em família. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos porque aqui estamos, por esta noite, por esta semana maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Nos guarda, nos abençoa, nos dê aqui uma palavra de paz, de iluminação, que a gente possa levar muito conhecimento aos seus filhos, a nós, e que possamos praticar tudo aquilo que a gente vem falando, Pai querido. Que a nossa vida seja uma vida repleta de transformações através da sua palavra e do sacrifício do seu Filho Jesus. Eu te agradeço por tudo, por todos que estão aqui. Eu te agradeço por cada família aqui representada, Senhor. Abençoa os lares, guarda, protege neste momento tão difícil que estamos passando, Pai querido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e por todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Então, vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Primeira coisa a se fazer é ler uma passagem bíblica, e a que eu separei aqui para nós é Tiago 1,19. Tiago 1,19, né, diz o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Repetindo a passagem bíblica. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Aqui nós já começamos a aprender um pouco sobre como se portar com relação à comunicação. Então, Tiago já diz o seguinte: o homem tem que ser pronto para ouvir. Primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir as pessoas. Ouvir as pessoas que precisam expressar algo. Então, o homem tem que estar pronto sempre para ouvir. Tardio para falar, porque às vezes falamos, né, e a palavra não tem volta. A palavra lançada é como uma flecha alçada, ela não tem volta. Então, primeiro eu falo, primeiro eu ouço, depois eu penso para falar, né? E tardio em irar-se. Por fim, a pessoa pode ficar aí um pouco alterada, mas por fim, né, passando todo por este caminho todo, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa comunicação. Desde já eu agradeço a presença de vocês que estão aqui, vão fazendo seus comentários aí no chat, e a gente vai batendo um papo aqui entre tudo isso. Então, vamos falar sobre a boa comunicação entre pais, filhos e família. A boa comunicação não é só transmitir mensagem, né, mas transmitir também, sobretudo, emoções e vida, né? Emoções e vida. Então, eu não transmito só mensagem, né? Eu não posso chegar para o meu filho e falar só frases de correção, mas eu também tenho que transmitir amor e vida. Então, isso tem que estar muito claro, que a comunicação ela faz parte de um todo, né? Um abraço é uma comunicação, um aperto de mão é uma comunicação, né? E às vezes até uma palmada é uma comunicação. Então, tudo isso a gente tem que ter um conjunto muito bem formado na nossa mente, que apenas uma mensagem não é o suficiente. Há um conjunto, então, de mensagem, emoções e vida. Demonstrar emoção, demonstrar vida dentro do lar é vital para nós termos uma comunicação muito séria e muito bacana. Aproveitando o contexto, faço uma pergunta de você que está aqui esta noite. Se o seu filho ou sua filha fosse um adolescente como você foi, que nota você daria ao seu filho? Se o seu filho ou sua filha fosse um adolescente como você foi, que nota você daria a ele e como seria o comportamento dele
hoje. Reflita com você sobre isso, o que eu estou te falando aqui, né? E faça uma análise geral. Se o seu filho ou sua filha fosse um adolescente como você foi, como seria a vida do seu filho hoje, né? E aí você já começa a refletir o que você está passando para os seus filhos dentro do seu lar, né? Nós vamos falar também sobre entre o homem e a mulher, mas basicamente nós vamos começar aqui falando sobre os filhos, né? Volto a dizer, se o seu filho ou sua filha fosse um adolescente como você foi, que nota ele teria, né? Qual a aprovação dos pais que ele teria, né? Então, se você já deu muito trabalho aí para os seus pais, é sinal que você vai ficar preocupado se o seu filho for igual a você. Se você foi um bom filho, você vai ter aí muita tranquilidade para fazer essa avaliação. Mas é importante que você faça, né? E é importante que você faça essa reflexão, né? Porque às vezes Deus tem misericórdia de nós e nossos filhos são uma bênção para nós, né? Começando então aqui a nossa palestra, nós vamos falar um pouco sobre uma brincadeira que existe há muito tempo, que é o telefone sem fio. Hoje as crianças já não brincam mais sobre isso, né? Mas o telefone sem fio é quando fala-se uma frase no começo de uma roda de pessoas e essa frase ela vai passando de ouvido em ouvido. Quando chega na outra pessoa, ela já perdeu totalmente o seu sentido, né? E dentro do lar, nós não podemos ter um telefone sem fio. Todos devem ter uma sinergia em comunicação e todos devem falar a mesma linguagem dentro do lar, apesar das personalidades diferentes, né? Então, o filho deve falar a mesma linguagem que os pais, mesmo tendo a sua personalidade. A esposa deve falar a mesma linguagem do marido, o marido a mesma linguagem da esposa, e até os agregados que às vezes moram na casa, né, as famílias que é o pai, ou a mãe, ou o cunhado, ou a cunhada, todos devem falar a mesma linguagem para que não haja aí um lar de desunião. Então, a comunicação ela é muito importante, que ela seja, a gente diz uma palavra bonita, homogênea, mas é muito importante que todos falem a mesma língua, todos falem a mesma coisa quando for falar de família. Ok? Então, vamos continuar aqui. Provérbios 4, do 1 ao 5 e ao 10, diz assim: ouve, filho, a correção do pai e estais atento para conhecerdes a prudência. Né? Todo aquele que ouve a correção do pai é prudente no futuro. Então, estar atento à correção do pai, e nós vamos continuar. Pois eu te dou boa doutrina, ou bom ensinamento, né? Não deixeis a minha lei. Então, lembra sempre do conselho que eu te dou. Então, um pai tem que ter essa postura de autoridade, de chegar ao filho e dizer assim, ouve a minha correção de hoje, porque amanhã você não vai ter problema. Ouve hoje o que eu estou dizendo e não deixa para trás, que amanhã você não vai ter problema. E o versículo 4 diz assim, retenha as minhas palavras no teu coração, guarda o que eu te digo de mandamento no seu coração e vive. Guarda aquilo que eu falo e vive. Aqui vem um grande problema ou uma grande solução para nós. Porque se o pai não passa para o filho aquilo que realmente o pai vive, o filho não vai guardar no coração aquilo. Então, quando um pai vai dar algum conselho para o filho, algum conselho para alguém que está sob a sua autoridade, ou a mãe, né, e não o faz, o filho não vai assimilar aquilo. Mas quando o pai passa para o filho algo que ele vive, o filho também vai viver. Por isso que a gente fala que a comunicação não é só de palavra, mas também de atos, é também de emoções, é também de correções. E quando o pai não vive aquilo que ele pede para o filho viver, o filho não vai viver. Pai santo, o filho nem tanto. Ok? Porque o filho tem que replicar aquilo que o pai é, né? E o que a mãe é. Então, tem que tomar muito cuidado na comunicação. Agora, o que há de problema hoje em dia é que a comunicação nossa lá atrás era uma, dos filhos são outra. Passa a geração e a gente sempre vai ouvir a mesma frase. Olha, quando eu tinha a sua idade, eu fazia isso, isso e isso. Né? E a gente faz o nosso filho refletir. Fala assim para o meu filho, olha, quando eu tinha a sua idade, eu já trabalhava, eu já fazia tal coisa, tal coisa. É lógico, quando eu tinha a idade dele, eram outros tempos, outras épocas. Hoje ele está vivendo em outra época. Né? E a gente tem que ajustar a comunicação hoje para que as coisas
não tenham problema no desenrolar de tudo isso. Então, comparar as épocas, nós não podemos comparar. O que nós podemos passar para os nossos filhos são princípios de integridade e princípios de crescimento que nós tivemos durante a vida. Comparar as épocas não vai dar certo. A época do meu pai foi uma, a minha época foi outra e a do meu filho é outra. Mas o caráter, a integridade e a forma de proceder com as pessoas sempre foi a mesma durante essas décadas. E é isso que nós devemos passar para frente. A integridade, o caráter e o trato com as pessoas. Esta comunicação, ela não vem só de palavra, de boca para fora. Ela vem de ação, ela vem de fazer, ela vem do ato, ela vem de cuidar e de mostrar como é que faz. Né? Na nossa época, o pai às vezes corrigia apenas de olhar. Né? Hoje, a gente é impedido, às vezes, até de corrigir o filho com uma palmada, porque a lei o proíbe de fazer isso. Né? Mas o pai que tem uma autoridade e a mãe também que tem uma autoridade comunica apenas no olhar. Apenas de olhar, o filho já entende a mensagem, né, de que aquele dia não está legal, as coisas acontecendo não estão boas, né? Mas isso por quê? Porque o pai e a mãe têm uma autoridade. Ainda em Provérbios 4:10 diz assim: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras e multiplicarão os teus anos de vida. Então, ouve o conselho do teu pai, ouve o conselho da tua mãe, né? Ou pai e mãe, leve bom conselho e bom exemplo, e seu filho vai ter uma vida próspera e longa. Agora, tudo isso tem uma raiz, tem um princípio, que é você, pai e mãe. Tudo isso tem uma raiz, tem um princípio, que é a palavra de Deus no nosso coração, né? Mas Deus planta essa sementinha e nós temos que cultivá-las em atos que valem a pena para a gente poder comunicar em casa de uma forma tranquila. Existem várias comunicações dentro de casa, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Essa é bem delicada, e se houver ruído vai ter problema, porque o homem geralmente não gosta de falar e a mulher gosta de falar um pouco mais. O homem não gosta de ouvir, né? E a mulher está sempre pronta a ouvir. Então tem que ajustar isso aí. E às vezes, quando você fala um pouco mais forte com o filho, você acaba atingindo a mãe, porque a mãe está muito ligada ao filho. Então vira um ciclo vicioso, né, entre pais e filhos, e que pode tender aí para uma guerra dentro do lar, e não é isso que nós queremos, e é por isso que nós estamos aqui. Né? Então, é um desafio muito grande a comunicação em família. Eu preparei um material, então sempre eu vou consultar. Quando eu olhar aqui, eu estou consultando o meu material, ok? Porque nós temos personalidades, temperamentos diferentes. Afinal, todos nós temos algo em comum. Olha que bacana. Todos temos algo em comum. O que é, Everton? Todos somos diferentes. Cada um tem a sua diferença. Né? Então, apesar de ser seu filho, ele não é a sua cópia, mas ele vai copiar aquilo que você faz. Apesar de ser os seus filhos, eles não são a sua cópia, mas vão copiar aquilo que você faz. Então, tem que ter muito claro isso na mente, né, para que você possa passar isso para frente. E isso, o casal estando em sinergia, o pai e a mãe estando em sinergia, e você que não tem um casamento hoje, já se divorciou, faça com que o seu cônjuge tenha este contato com seus filhos, né? O seu ex-cônjuge tenha este contato com seus filhos e desenvolva isso, né? Não tire isso, esse contato do pai ou da mãe com os filhos, não faça isso, né? Deixe a comunicação fluir de uma forma tranquila, inclusive você que já não tem mais esta união como casal, né? Porque nós devemos falar em família hoje no todo, né? O homem e a mulher casado e aqueles que não são mais, mas a comunicação ela tem que fluir entre todos, porque o filho e a filha precisam da referência masculina, da referência feminina, para que as coisas corram bem no futuro com eles. Então, tenha isso muito claro na sua mente, ok? Então, nós começamos a comunicação dentro do lar de que forma? Nós começamos a comunicação com alegria. A alegria tem que ser um dos primeiros pontos para eu ter uma comunicação efetiva no meu lar. Quando nós temos alguém dentro do lar, existem dias que isso vai acontecer, é natural, né? Não é sempre para ser um lar humorístico, não é isso que eu estou falando, né? Mas existe sempre
alguém do lar que está mal-humorado e aí o clima fica tenso dentro do lar. Para se existir uma boa comunicação, é necessário que a alegria seja um dos primeiros princípios. Quando eu falo alegria, não é viver uma eterna brincadeira, como se a vida fosse uma brincadeira de criança, mas ter alegria ao se comunicar com aqueles que são seus, né? Com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Comunicar com alegria é muito importante. Conversar com alguém de mau humor, emburrado, a conversa não flui, não tem comunicação. Tem só aquela carranca no canto ali, né? E a gente não sabe o que fazer, nem o que está pensando, nem se a pessoa vai te atacar a qualquer momento, não é verdade? Mas você tem que ter muito claro na sua cabeça que a alegria é o primeiro ponto para a gente poder desenvolver uma boa comunicação. E a alegria está dentro do fruto do Espírito, né? O amor e a alegria. E a alegria não está relacionada à piada, à brincadeira, ao sarcasmo, não. Quando a gente fala comunicar com alegria, são boas comunicações, valorizando o potencial do outro, valorizando a qualidade do outro dentro da comunicação do lar, né? Afinal, Deus é alegre. Olha aqui, o bom humor é indispensável para a vida. Uma boa comunicação no lar ou em qualquer ambiente, seja no trabalho, seja na escola, depende do estado em que as pessoas estão. Basta uma pessoa mal-humorada para nós termos problema de comunicação. Se essa pessoa ter 10 pessoas alegres e uma mal-humorada, essa mal-humorada fala, eu não vou participar, pronto e acabou. Acaba com o clima de todo o diálogo e de toda a conversa. Então, a alegria tem que fazer parte da vida de uma pessoa. Agora, o coração alegre, ele só é perene, ele só dura quando nós temos Deus no nosso coração, quando Jesus estabelece em nosso coração a sua morada. Fora isso, você não é uma pessoa alegre, te falta alguma coisa. Sem Jesus, não há como ter alegria. Sem Jesus, não há como ter alegria. Isso é fato. Você tem que deixar ele morar no seu coração, por quê? Porque Jesus é fonte de alegria, né? Quem tem Jesus no coração não tem mágoa, não tem pendência com ninguém, é fonte de alegria. Essa pessoa faz a diferença dentro do lar dela. Imagina um lar em que todas as pessoas, Jesus mora no coração. Todas essas pessoas são alegres. É lógico que haverá dias de tristeza, dias em que o humor vai oscilar, mas esses dias são raros. Por quê? Porque as pessoas que estão em volta de você vão te contagiar com a alegria delas, porque é uma alegria verdadeira. Então, o primeiro ponto para se comunicar bem com uma pessoa é a alegria, né? E uma palavra branda, né, acalma os corações. Um sorriso quebranta, né, o furor de alguém. Então, quando você vê alguém ali mal-humorado, tente ser alegre, não piadista, mas alegre, compassivo com ele e começa a desenvolver essa comunicação dentro do lar. Então, o primeiro pilar é a alegria. O segundo pilar, a sinceridade. A sinceridade é uma coisa que as pessoas não têm hoje em dia. O próprio brasileiro, ele costuma não ter sinceridade. A gente, às vezes, conversa entre nós aqui, os amigos da comunidade Caminho Ideal, os irmãos, e às vezes você fala assim, vai tomar um café lá em casa, a pessoa às vezes não fala, não vou que eu não quero. Ela fala, quem sabe a gente marca outro dia. Mas ela não quer ir, e ela também não quer falar que não quer ir. E às vezes a falta de sinceridade, ela constrói um caminho longo que se perde. E a sinceridade, ela tem que estar dentro do lar com muita tranquilidade, né? A esposa para com o marido tem que ser muito sincero na comunicação. O pai para com os filhos tem que ser muito sincero. Quando a gente fala sincero, é a retidão no falar. É falar aquilo que a pessoa tem que ouvir. E a sinceridade te abre portas. Porque quando você é sincero, a pessoa vai pensar 2 vezes em voltar naquele assunto ou já vai estar direcionada para fazer o que é bom, né? Então, eu vou ler aqui um versículo que está em Provérbios 11:3. Olha, a sinceridade dos sinceros os colocará no caminho de sucesso, mas a mentira dos desleais os destruirá. Vou ler de novo. A sinceridade dos sinceros levará para o caminho do sucesso, mas a mentira dos desleais o destruirá. Então, quem é sincero tem sucesso na comunicação, quem é sucesso tem sucesso na hora de fechar um diálogo com alguém, seja com o esposo, seja com a esposa, seja com os filhos, seja com o sogro, com a sogra, seja com os pais.
Então, a sinceridade, ela tem que ser muito clara, né? Fale o que a pessoa fez que te desagradou, mas fale no momento, na hora, né? Seja reto no falar, para que não tenha nenhuma pendência, né? E nós temos esse grave problema. Até para comprar alguma coisa, às vezes fala assim, olha, deixa que eu vejo depois. Você quer dizer não. Fale não naquele momento ali, né? Então, a gente, às vezes, no dia a dia da nossa vida, nós usamos coisas e não somos sinceros, né? Não somos sinceros. E aí a gente tem que ser sincero, por quê? Para que as coisas fiquem claras, né? Com sinceridade, os alicerces do relacionamento familiar se estabelecem. Com sinceridade, nós estabelecemos alicerces para a nossa vida. Ser sincero faz toda a diferença na vida de uma família, né? Porque você não está escondendo nada de ninguém, não há nada oculto, né? E dentro do seu lar é o lugar que você é o mais verdadeiro possível, que é ali que as pessoas conhecem realmente quem você é, como você anda, como você faz, como você penteia o cabelo, como você escova o dente, qual a roupa você usa para dormir, né? É dentro do seu lar que você demonstra realmente o que você é. Então, se tem alguém que conhece você, são as pessoas da sua casa. Então, ali a sinceridade tem que reinar e tem que começar. Então, eu tenho alegria e tenho sinceridade. Às vezes a sinceridade dói, né? Mas se a sinceridade foi com relação ao seu filho, você vai estar corrigindo ele, né? Vai estar corrigindo ela e não vai ter problema. E eu volto a fazer a reflexão aqui, porque chegaram pessoas aqui na live e eu falo para você refletir aí, né? Qual nota você daria para o seu filho se ele fosse como você na adolescência, né? Como você foi com o adolescente, como é o seu filho hoje. Terceiro ponto, para a comunicação fluir dentro da família, o perdão. E perdoar não é uma coisa fácil, porque perdoar dói, né? Porque o perdão não vem daquele que ofendeu, mas o perdão, quem toma partido é o ofendido, muitas vezes. E se você foi ofendido por algum familiar, chegue nele e você peça perdão. É na contramão realmente que acontecem as coisas. Pode ser que aquele que ofendeu chegue até você e peça perdão e você tem que estar disposto a perdoar naquele momento. Mas não deixe as coisas perdurar por outro dia. Por quê? Porque quando não há perdão, eu bloqueio a comunicação. Bloqueando a comunicação, o lar não funciona. As coisas não funcionam bem, né? Você não pode nem pedir um copo de água para o outro. Por quê? Porque é uma pendência entre vocês dois, né? Você não pode nem pedir um favor ao outro. Por quê? Porque há uma pendência entre vocês dois. Então, o perdão, se tem algum lugar que ele tem que brotar, é dentro da sua casa, né? Porque o perdão, ele corta a comunicação entre as pessoas, né? Imagina você num mundo sem Wi-Fi hoje em dia. Assim é a pessoa que não perdoa. Ela não tem ligação com outra, né? Bateu um desespero aí, né? Nossa, Everton, sem Wi-Fi nós não estávamos nem assistindo você falar, né? Nós não estávamos nem vendo sua live. Então, assim é a pessoa que não perdoa, assim é a pessoa sem perdão. Ela fecha a comunicação com as outras pessoas e o pior, ela fecha a comunicação com Deus, porque o próprio Jesus disse, se vocês não perdoarem aqueles, eu não perdoo vocês. Então a gente fecha a comunicação não só com aqueles que estão ao nosso redor, mas fechamos a comunicação com Deus. Aí vai da sua escolha de querer comunicar com as pessoas e com Deus. Então, quando você não se comunica com a pessoa por causa do perdão, lembre-se que você também cortou a sua relação com Deus. Há um versículo bíblico que diz que o marido e a esposa, quando estão brigados, a oração não passa do teto. Deus não quer nem ouvir, porque nessa relação ali não tem comunicação. Como eu vou me comunicar com Deus se eu não comunico com aquela pessoa que está do meu lado, que eu estou vendo? Então a comunicação tem que fluir bem. Tá claro para vocês aqui que estão comigo, né, na live aqui, vocês que estão aí, né? Se tá claro, coloca um joinha aí, nós vamos continuar aqui firme e forte na nossa palestra sobre comunicação. Depois vem uma coisa que poucos têm hoje em dia, a paciência, né? Perdemos a paciência muito fácil dentro de uma comunicação um pouquinho mais enérgica, vamos dizer assim, né? Quando as coisas começam a aflorar, eu perco a paciência muito fácil, você fala, né? Então, a gente tem que ter muito claro em nossa mente que a paciência é que vai levar a gente a resoluções boas, né? A paciência é que vai nos trazer boas soluções. Sem paciência, a pessoa não consegue resolver
nenhuma falta de comunicação e nenhuma desinteligência. Né? O que a Bíblia recomenda? A Bíblia recomenda que, se possível, tenha paz com todos. A própria Bíblia coloca a palavrinha ali, se possível. A gente sabe que tem algum encardidinho aí que não vai deixar a gente em paz. Né? Mas, se possível, tenha paz com todos, inclusive da sua casa. Imagine um lar sem paz, em que as pessoas é tudo sem paciência. Um fala mais alto que o outro, um joga a pedra no outro, outro joga o prato de um lado, a panela voa do outro. Tem que ter paciência. Né? A família que tem paciência é uma família de sucesso. Né? Então vamos ler aqui. Uma família sem paciência. O pai magoa o filho ofende a mãe, e a mãe entristece o marido. Olha o ciclo que acontece dentro de uma família sem paciência. O pai magoa o filho ofende a mãe, desconta na mãe, e a mãe, por consequência, volta no marido, né? Porque houve ali uma falta de paciência. Esse é um ciclo de relacionamento, né? Se você desistir do seu filho, da sua esposa, ou a sua esposa desistir de você, ou seu filho desistir de você, dificilmente nós teremos um lar de relacionamento. Então, nós não podemos desistir das pessoas, né? Quando a gente fala ser paciente, é esperar com tranquilidade, esperar até que a outra pessoa fale para você poder falar. Então, a paciência é uma coisa que a gente tem que desenvolver no nosso dia a dia. Né? A pessoa que está no médico, num leito de hospital lá, como é o nome dela? Paciente. Por quê? Ela tem que aguardar, abrandar a doença. Ela tem que aguardar os cuidados médicos. Então, numa discussão, numa conversa em família, seja você o fator de paciência. Espere, pondere, ouça, espere para falar e fique nervoso só se for necessário, a palavra diz. Né? E a palavra diz dessa forma realmente. Né? Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio ainda mais para irar-se. Você não está isento de ficar nervoso, mas se for ficar, que seja em última instância. Né? E seja um fator de paciência dentro de uma discussão em família, seja um fator de paciência na hora de falar com seus filhos, com muita brandura, com muita tranquilidade, para que eles possam assimilar tudo aquilo. Não estou falando para ser muito bondoso, né? Porque o filho às vezes precisa de um apertão. Não, você tem que ser enérgico, posicionado, dar o exemplo, como eu falei, para que a comunicação aconteça, lembrando que a comunicação não vem só da boca para fora, mas também dos seus atos, da forma que você se comporta e da forma com que você vai transmitir isso para os seus filhos. Né? Se relacionando com as pessoas de fora, ele vai enxergar. Né? Hoje, por exemplo, o Antônio, que é o meu filho, ele às vezes está no carro com a gente, vem uma pessoa pedir no farol alguma coisa, ele é o primeiro a se destacar e falar assim, tem alguma moeda para dar por essa pessoa? Porque ele viu isso sendo feito lá atrás e ele já internalizou isso. Né? E eu já falei para ele, olha, não podemos julgar a pessoa que está pedindo, temos que dar, porque ele quem vai fazer, ele quem vai dar o destino. O que nós temos que fazer é a boa ação. Né? E ele viu isso na mãe, no pai, e hoje ele replica isso. Né? Então, você faz com atos, às vezes, mais do que palavras, ok? Então, as 4 pilares que a gente falou aqui, primeiro, a alegria, o segundo, a sinceridade, o terceiro, o perdão e a paciência. Comunicar sempre com alegria, ser sincero nas suas palavras, né? Praticar o perdão, que é dificílimo, mas você tem que praticar, como eu falei, se você não perdoa a pessoa do seu lado, você corta a comunicação com ela e, principalmente, com Deus. E ter paciência sempre. No meio de tantas conturbações, incompreensões, egoísmo, como eu vou conseguir uma comunicação com a família? É muito simples. O cultivo contínuo da palavra de Deus dentro do seu lar. O cultivo contínuo dos ensinamentos de Jesus dentro do seu lar. Qual é o cultivo, Everton? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo, aquele que está bem próximo de você é a sua família. Né? Saiba comunicar com muita educação, e Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso, quando ele vai falar. Né? Ele fala em nome da família inteira, ele fala, Pai Nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele fala assim, Senhor, o Senhor que manda aqui, é os teus princípios que vão permear aqui, né? É Jesus comunicando com o Pai dele, né? Seja feita a tua vontade, a vontade do Pai estabelecida, é a autoridade, né? Depois ele pede o alimento, olha, um bom filho, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa aquilo que a gente faz de errado, e quando ele chega, não nos deixe cair em tentação, me ensina o caminho para que eu não erre, tudo isso dentro de uma conversa que Jesus nos ensinou a ter com Deus, a comunicação de Jesus direta com Deus, permeando todos nós, ok? Quinto ponto, sentir-se amado. Uma boa comunicação tem que transmitir amor. Sem palavras, o amor brota por todos os lados, né? Então, você transmitindo amor, transmitindo tranquilidade para as pessoas. Como que eu transmito amor, Everton? Né? Se eu não falar através de atos de bondade, de atos que vão conduzir as pessoas para o caminho certo. E eu vou falar uma coisa muito séria para vocês aqui. Falar com amor com o filho, às vezes é palavra dura, forte. Seu filho vai chorar, né? Seu filho vai lacrimejar, vai se entristecer. Mas uma palavra dura de amor, né? Como que pode o amor e a palavra dura andarem juntos, Everton? Porque é a correção para que ele não tenha problema lá na frente. Então, pegue e fale firmemente, né? Porque você está amando, corrigindo. Então, não tenha medo, pai, de entrar no quarto do filho, porque tem pais que vai dizer assim, bom, o quarto do meu filho, se eu entrar lá, é invasão de privacidade. Poxa, a casa é tua, né? A privacidade é tua também. Você tem autoridade dentro do seu lar. Mãe, você tem autoridade com relação ao celular do seu filho, ao quarto do seu filho, da sua filha. Você tem acesso a isso. E, às vezes, com amor, você tem que ser duro nesses pontos, né? Não tem esse negócio de privacidade, né? O filho ele tem que ser conduzido para o bom caminho, tem que estar tudo às vistas dos pais ali. Então, não tenha pudor em falar com seu filho de uma forma forte, né? Nesse sentido. Né? Um filho que quer ter a sua privacidade, tudo bem, tem o seu limite de privacidade, mas enquanto está com você, pai e mãe, é necessário que a comunicação seja franca, direta, e o amor vai doer um pouquinho, porque é um amor com correção, né? E esse amor com correção, seu filho vai te agradecer lá na frente. Por quê? Porque você está ensinando ele naquilo que ele deve fazer, ok? Então tem que se sentir amado. Sexto ponto, sentir-se integrado, né? Às vezes as comunicações em família ficam só num canto da família, não vai para o outro. Ou fica só entre mãe e filho, ou só entre marido e mulher, ou só entre pais e filhos. E sempre um está destacado no canto ali, escondido. Não, todos têm que estar integrados dentro da comunicação. E aí eu trago para você uma reflexão no dia de hoje, né? Você está sendo forçado a ficar em casa por uma circunstância mundial, né, de uma doença mundial, você está sendo forçado a ficar em casa e ver o quão é importante uma relação saudável dentro do lar, porque queira ou não queira, vocês estão convivendo de uma forma obrigatória, que deveria ser um prazer em muitos lares, está sendo um desprazer. Porque eu tive lendo uma matéria hoje, tem pais dizendo que não aguentam mais ficar com os filhos, e tem filhos dizendo que não aguentam mais ficar com seus pais. Olha aonde chegou o nosso mundo, a nossa humanidade. O maior prazer é estar com os pais e com os filhos. O maior prazer é os filhos estarem com os pais, né? E teve que vir toda uma circunstância para mostrar para nós o quão é importante a convivência e a boa comunicação dentro do lar. Não é necessário que isso aconteça, senão vai ser necessário que aconteça sempre para que você caia na real e entenda que uma boa relação dentro do lar independe da circunstância. Estar com seu filho tem que ser prazeroso, porque a comunicação é boa. Estar com a esposa é bom, porque a comunicação é boa. Agora, ouvir nos dias de hoje que o pai não aguenta mais ficar com os filhos é triste, é terrível, né? Um pai tem que sentir prazer em estar com os filhos e os filhos com os pais, né? Os princípios que vão levar os seus filhos até o fim da vida são aqueles que você trouxe, não o que o professor trouxe, né? Não o que o amigo da escola dele trouxe para ele, que pode ser muito letal e perigoso.
Então, entenda o que eu quero dizer. Não estou chamando a atenção de ninguém, mas trazendo para uma reflexão nos dias de hoje. Né? Houve todo um movimento, uma circunstância para mostrar para você o quão importante é ter harmonia na comunicação dentro do lar, né? E quão importante estar juntos, um com o outro, neste momento, um apoiando o outro. E se não houver diálogo, perdão, sinceridade, alegria, as coisas não vão caminhar, ok? Continuando para a gente concluir aqui. Um dos fatores que mais trazem problema hoje em dia na comunicação é a falta de tempo. E eu vou ler aqui um texto. Um dos graves problemas familiares é a falta de tempo para os pais ouvirem os filhos. Frequentemente, os filhos precisam de apoio, conselho e atenção. E os pais estão ocupados demais. E aí terceirizam a comunicação dos filhos. Escute pai, escute mãe, e se você é filho, né, puxa ali o paletó do pai para saber. Se você não ensinar o seu filho, ele vai aprender com o mundo aí fora. E o mundo é perverso, muitas vezes. Se você não conversar com ele, ele vai conversar com o colega lá fora. E o conselho do colega não é o conselho de pai e de mãe, que dói no primeiro momento, mas traz prazer no futuro. Né? Então, um conselho de pai e mãe pode doer nesse primeiro momento, até no pai, até na mãe, mas que vai trazer prazer futuro para o filho, porque são conselhos de paz e não de mal, porque o pai quer a paz do filho. E arrume um tempo, e hoje com a tecnologia há tempo para isso. E aproveite a quarentena para colocar as coisas no eixo aí, ok? Então essa é a nossa palestra de hoje, nosso bate-papo sobre família e comunicação. Espero que tenha sido agradável para você, que está conosco no Instagram aqui. Meu amigo Adriano está aqui conosco, Júnior está conosco, e um monte de gente aqui no YouTube também, participando da nossa live sobre comunicação em família. Então, aproveite esses momentos para comunicar. E, às vezes, sentar no sofá, assistir um bom filme é uma comunicação. Qual é a comunicação, Everton? Que todos estão juntos no mesmo propósito, assistindo alguma coisa, né? Então, isso é também comunicar. Então, volto a falar, comunicação não só com palavras, mas com emoções e com atos. Obrigado, que Deus abençoe você, né? Curve a sua cabeça onde quer que você esteja, deixe seus comentários aqui, avalie toda esta palestra que foi dada aqui, pode avaliar, deixar seu comentário, se foi bom, se foi ruim. É bom porque é a nossa comunicação. Everton, precisa melhorar, é sinceridade. Everton, está no caminho certo, também é sinceridade. Que Deus abençoe vocês, ok? Curve a sua cabeça onde quer que você esteja, vamos orar pela sua família. Soberano Deus, eterno Pai, eu te agradeço por este tempo aqui com os teus filhos, que o Senhor possa alcançar cada casa, cada lar aqui, e cada lar possa ter alegria, sinceridade, perdão, paciência, para que eles possam se sentir amados e integrados, que possam desenvolver no lar uma comunicação saudável e feliz, que os pais possam amar estar conversando com os filhos e os filhos com os pais, e que tudo flua bem, que seja um ambiente de paz e de tranquilidade. Senhor, eu te agradeço por este momento e pelos irmãos que aqui estão conosco. Em nome de Jesus, amém. Nós estamos aqui com vocês, agradecendo. O Caminho Ideal está à disposição de vocês, a comunidade Caminho Ideal está à disposição de vocês. No sábado, nós teremos uma palestra sobre o autismo com a Rita e uma convidada, uma palestra muito boa no sábado. Procure aí nas mídias sociais o nosso link, né? E no sábado também nós temos o culto infantil com o Teatro dos Bonecos, e no domingo às 11 da manhã no Brasil nós temos o nosso culto falando da família no período da pandemia, e nós temos também às 10 da manhã lá na Flórida o mesmo culto transmitido online aí pelo pastor José Paulo. Então, você que está conosco aqui é o nosso convidado de estar conosco no sábado nessa palestra sobre autismo. Se você conhece alguma família que precisa de um conselho nesta área, que precisa de uma orientação nessa área, esteja conosco. E as crianças, às 18 horas do sábado, nós temos aí surpresas para as crianças com o teatro de boneco e a história que a tia Lili traz para eles. Ok? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, muito obrigado por estar conosco aqui, Deus abençoe e até sábado, se Deus quiser.